Aqui. Amém. Eu quero ler um versículo e em seguida a gente vai fazer uma oração, orando pela nossa palavra de hoje, tá bom? A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Vamos orar pela palavra agora? Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor, Deus, mais um dia pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Amado Deus, reconheço que não tenho nada a somar, a acrescentar naquilo que o Senhor deseja fazer aqui essa noite, mas no nome de Jesus me coloco à disposição para ser um instrumento em Tuas mãos. Pai, esvazia-me de mim para dar liberdade ao Teu Espírito, para que Ele conduza a palavra, para que Ele conduza para aquilo que viveremos aqui conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, Pai, diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui, Deus, pedindo que o Senhor quebrante os nossos corações. Eu declaro essa palavra, Pai, uma palavra rema em nossas vidas, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor traga o conhecimento, que o Senhor traga, Pai, a Tua vontade. E eu oro, Pai, para que essa palavra não retorne ao Senhor sem cumprir, Pai, a Tua vontade, o propósito pela qual o Senhor liberou ela. No nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glórias a Deus, queridos. Aleluia. Quem está com frio fora o Rick? Porque o Rick não está com frio não, cara. Né? Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Né? Que bênção. Eu falei assim, eu vou procurar uma jaqueta bem grossa. Daí procurei uma jaqueta bem grossa, mas ficava tipo um esquimó, daí não ia rolar, né, cara? Falei, vou ter que ir no meio termo ali assim. Mas a gente está passando por dias de friaca, né, cara? Eita glória. Quem gosta de um fogão a lenha? Cara, um fogãozinho a lenha, agora eu tô de bom, né? Ficar ali do lado, comer um pinhão. Pô, é bom, né, cara? Um arroz, um feijão feito no fogão a lenha. Nossa, cara. Meu Deus, deu fome. Quem teve fome aí agora? Quem tá com fome? Oh, glória, né? Bênção. Mas vamos para a palavra, né, queridos? Vamos nos alimentarmos espiritualmente, amém? Depois a gente busca aí um alimento físico. Queridos, preste atenção. Olha o que essa palavra está dizendo para a gente. Deus, Ele quer ser conhecido. Já pensou sobre isso, queridos? Já pensou ou já respondeu para você se você conhece a Deus? Porque uma coisa é dizer assim, eu conheço Deus. Outra coisa é conhecer Deus. São coisas distintas, coisas diferentes. Então assim, queridos, a palavra que nós lemos aqui em Oséias, ela está dizendo que Deus, Ele quer se revelar, Ele quer descer sobre a nossa vida como chuva que irriga a terra seca. Imagina você, sabe, tá recebendo, quem já saiu na chuva assim, sem um guarda-chuva? Cara, você ensopa, né? Fica todo molhado, né, cara? Imagine assim a glória de Deus vindo sobre você e você saindo, né, desta chuva de glória no mesmo estado, né, que você pegar uma chuva qualquer aí. Quer dizer assim que Deus deseja fazer, mas não é uma única vez, é todos os dias. Todos os dias Deus deseja derramar da glória dele sobre a sua vida, né? Consegue tirar um pouquinho o volume? Só um pouquinho. Aí, toca lá. Aí, acho que assim ficou bom. Isso. Então assim, queridos, às vezes a gente tá ali, né, aqueles dias ensolarados, a gente fala, nossa, estamos precisando de uma chuvinha, né? E às vezes está chovendo muito, a gente fala assim, poxa, está precisando de um sol, né? E às vezes está frio, a gente fala, nossa, que saudade do calor. Quando tá calor, pô, bem que podia ser um frio, né? Pô, mano, o que a gente quer, né? Não sei, eu gosto do frio, gente, mas não, eu gosto do frio para ficar debaixo das cobertas, né? Agora pense assim, você ter o frio todo dia, levantar cedo, ter que trabalhar assim, cara, é sinistro, né, cara? Eu fui de moto essa semana trabalhar, cheguei no trabalho, meus dedos estavam assim. Aí eu peguei e pus a mão no motor da moto, né, para dar uma aquecidinha ali, para soltar um pouquinho, né? Cara, isso é doideira, né? Agora, cara, pense comigo assim, sabe? Você tendo a oportunidade diária de Deus se revelar de várias maneiras a você. A gente está falando assim de aspectos climáticos assim, mas pense Deus se revelando assim, como a chuva cai, ou como o sol brilha, ou como o frio, né, ele vem sobre você a ponto de você precisar se aquecer, ou como o sol vem sobre você a ponto de você precisar de um refresco, né, um refrigério. Pense Deus se revelando diariamente.
a você dessa maneira, de todas as maneiras, de você olhar para uma coisa assim, você conseguir entender Deus, você olhar para outra, conseguir enxergar Deus, né, cara? Às vezes as coisas simples e às vezes as coisas mais complexas, né? Então, queridos, eu quero te fazer um... Opa, baixou lá? Não mexam aí, por favor. Eu vou tomar água. Quantos aqui gostariam de ver Deus se revelar, mudando a sua história e libertar seu coração? Quem gostaria disso? Cara, isso seria, né? Isso é uma coisa incrível, né? Algo maravilhoso, né, queridos? E amados, lembra que domingo passado eu falei para vocês que a gente ia entender por que Daniel ficou, né? A gente passou dias falando aqui sobre Daniel, né? Pô, a batalha de Daniel, a luta de Daniel, né? E daí quando se cumpriu a profecia dos 70 anos, que o povo se libertou, que o povo foi liberto, poderia voltar para Jerusalém, para reerguer Jerusalém, Daniel ficou, né? E não sei se você já parou para pensar sobre isso ou não, mas, cara, isso ficou na cabeça, por que ele não foi embora, né? Afinal ele tinha saído cativo, foi levado cativo, lutou, guerreou pelo seu povo, né? Permitiu muitas vezes sofrer coisas ali que, sabe, que ninguém quer passar, mas ele passou por causa do povo dele, e de repente quando ele teve a oportunidade de ver o povo liberto, ele ficou, né? E queridos, então a gente vai aprender como Daniel não se acomodou neste processo, mesmo vivendo um tempo em que o povo de Deus estava livre fisicamente, mas ainda eles estavam cativos espiritualmente. Sabe, amados, e isso é algo que eu e você, nós precisamos refletir, porque muitas vezes nós falamos assim, eu sou livre, né? Mas nós estamos em prisões espirituais, em cativeiros espirituais. Por mais que você tenha liberdade de ir e vir, muitas pessoas, elas estão aprisionadas, espiritualmente falando. Então, queridos, Daniel, ele entendeu que não basta sair do cativeiro físico, ele é preciso romper com prisões de alma e de espírito. Cara, e esse é um processo, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu me libertei das drogas. Mas, cara, eu fiquei anos e anos e anos lutando contra outras prisões que existiam dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, né? Tipo complexos, medos, coisas assim, cara, que eram aterrorizantes muitas vezes, que me colocavam em lugares assim de batalhas, mas não era batalha contra algo, né, monstruoso, era batalhas contra mim mesmo, meu pensamento, a minha maneira de me enxergar, a minha maneira de interpretar as coisas. Eu não sei você, mas por muitos anos eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam de mim, tinha medo de falar em público, porque eu achava o que as pessoas vão pensar se eu errar, e se eu falar algo aqui que não deve. Então, assim, queridos, isso travava, era um complexo que eu existia assim, então era um cativeiro, né? E como esse cativeiro, ele assusta, ele assombra a gente, por mais que você ache, né, que, poxa, tô livre, fui liberto, mas, cara, você vê que muitas vezes isso fica ao teu redor, fica ali te cercando, fica te procurando, fica tentando ganhar você de qualquer maneira, e muitas pessoas não conseguem se libertar de verdade, né? Então, queridos, a gente tem que entender uma coisa: existem muitas pessoas que estão livres, elas são livres, mas elas ainda estão presas, elas ainda vivem nesses lugares aterrorizantes. Quando Ciro, rei da Pérsia, ele deu o decreto para o povo voltar, queridos, e reconstruir Jerusalém, poucos atenderam, a maioria ficou na Babilônia acomodada. Pense assim, o povo foi levado cativo, eles estavam escravos, e o que aconteceu? Eles receberam um decreto, através do rei da Pérsia, de que eles poderiam voltar, eles poderiam retomar a caminhada dele e voltar a viver a vida deles. E daí o que aconteceu, queridos? A maioria preferiu não ir, preferiu ficar. Pense você, queridos, você está livre, né? E de repente você fala, eu não vou embora, vou ficar aqui, vou ficar na minha prisão. Por quê? Porque eu já estou acostumado com ela. E muitas pessoas, queridos, continuam presas, aprisionadas, não é porque elas não podem sair, é porque elas estão tão acostumadas com aquilo que elas têm medo do que há por vir ali na frente.
medo do que elas vão ter que enfrentar. Vou ter que enfrentar o novo, mas eu estou tão acostumado com essa vida que o novo para mim me assusta. Então, queridos, esse é um ponto que a gente precisa, sabe, prestar muita atenção. Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Queridos, a gente tem aqui um decreto então, né, do rei da Pérsia, liberando este povo para voltar à sua cidade natal, à sua terra natal, para reconstruir a casa do seu Deus, para reconstruir a sua casa, ou seja, para voltar, né, para o lugar de origem deles. Mas, queridos, o que a gente tem? Só um pequeno grupo foi. O resto, ele preferiu ficar no conforto do cativeiro. Não parece, sabe, não dá para entender às vezes assim, mas eles tinham a oportunidade de ir e falar: não, eu vou ficar aqui. E poucas pessoas foram. Então, queridos, isso não parece com muitas das situações, das circunstâncias que nós enfrentamos ou vemos em boa parte das pessoas nos dias de hoje. Muitos foram libertos por Jesus, mas continuam presos nos seus costumes do mundo. Pessoas que já foram libertas, alcançados por Jesus, mas eles ainda são cativos, queridos, de uma vida mundana, de uma vida que eles carregam com eles, mas não conseguem se libertar. Então, assim, muitos vivem aquela frieza espiritual, vivendo sem propósito. Tipo assim, é quando eu tô, sabe aquela história, deixa a vida me levar? E cara, quando a vida me leva, eu estou indo para qualquer lugar, eu não sei para onde eu estou indo, eu só estou indo. Mas quando a gente tem um entendimento de vontade, de propósito de Deus, a gente vai entender que tem momentos, queridos, que você vai ter que batalhar para não ir, né, a favor da correnteza. Tem horas que você vai ter que remar contra. Então esse é um processo, mas para muitas pessoas esse não é o processo a se viver, porque as pessoas escolhem não lutar, escolhem deixar as coisas acontecer do jeito que tipo, o jeito que vai acontecer, vai rolando, né? Então, assim, queridos, Daniel, ele orou para quebrar essas cadeias invisíveis. Então, Daniel, ele viu que, cara, quando o decreto chegou, uma parte pequena do povo foi, mas a maior parte do povo ficou. Então, ele poderia ter ido, porque ele tinha a revelação, ele tinha o entendimento do que estava acontecendo, mas ele preferiu ficar. Para quê? Para interceder por aqueles que estavam. Ele preferiu ficar para lutar por aqueles que ainda estavam cativos. Então, queridos, Daniel, ele orou para quebrar essas cadeias invisíveis. E ele percebeu, tira o meu retorno, tira som. Ó, tá dando um grave aí na minha voz. Som, ei. Tira um pouquinho o volume daqui, ó, tá estourando. Aqui para mim só. Som, ei, som. Ei. Dá um pouquinho de ganho agora aqui. Som, ei, som. Acho que tá bom assim. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Ele fica atrapalhando. Esse cara é chato, né? Cara, a gente se acostuma tanto com isso aqui, que isso aqui tem hora que ele atrapalha em vez de ajudar, sabe? Aí você fica aqui, você vê que ele estoura assim, para vocês parece que tá normal, porque vocês estão ouvindo as PA, né? Mas o retorno aqui em cima, ele fica, sabe, gritando aqui. Aí já tira o raciocínio, assim, e você se perde, né? Parece que você se perde na palavra. Faz o seguinte para mim, Paulo, tira o som daqui e põe aqui, ó, nessa caixa aqui, ó. Aí, som. Aí, pode tirar, pode zerar esse aqui, ó. Zera para mim. Som. Ei. Aí, deixa assim. Então, queridos, Daniel, ele estava orando para quebrar as cadeias que esse povo não enxergava, né? E ele percebeu isso, então ele fica na Babilônia não por comodidade, mas para orar.
mas para, sabe, interceder por esse povo. E de novo, gente, ele entra em jejum. Por 21 dias ele jejuou e lamentou pelo seu povo. Lá em Daniel 10:2 ele diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 3 semanas. E o que significa prantear, queridos? É lamentar, como quem chora por alguém que morreu. Sabe aquela dor de luto? Isso é prantear. Então assim, veja o peso disso. Ele estava chorando por um povo que era livre, mas ele estava chorando por um povo com um peso, com uma dor de luto, como se aquelas pessoas estivessem mortas, e na verdade elas estavam mortas espiritualmente. E ele chorava então não por um corpo físico, mas por um povo espiritual, espiritualmente morto, né? E assim, quantas vezes, queridos, nós oramos pelos nossos? Quantas vezes, sabe, a gente ora pelos filhos, pelos amigos, pela igreja, né? E muitas vezes, queridos, nós oramos de uma forma mecânica. Muitas vezes, sabe, a gente ora assim, no automático, sem dor, sem compaixão. Mas Daniel, ele está ensinando aqui para a gente, queridos, a interceder pranteando, sabe, sentindo a dor no outro, sabe, clamando pela vida espiritual dessas pessoas, sabe. Às vezes é tão automático a oração que a gente fala: Senhor, vai visitar aquela pessoa, mas assim, você está no teu piloto automático. Você não parou para entender aquele contexto, você não se colocou naquele lugar como alguém que deseja interceder por aquela vida, ou por aquela situação. E assim, queridos, você vê que Ezequiel ele era um profeta também, que também viveu neste tempo, né? E no mesmo período do profeta Daniel, o profeta Ezequiel teve uma visão impactante, algo assim, cara, que a gente já pregou algumas vezes aqui, e ele revela como Deus enxerga o estado do seu povo. Então, ele mostra para Ezequiel um estado do povo quando o povo está longe dele. E a gente lê isso daí, queridos, lá em Ezequiel 37, versículo 1, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, imagine só, aquele vale repleto de ossos secos, espalhados, sem vida, sem esperança. É assim que ele estava enxergando o povo dele naquele momento. E muitas vezes, queridos, Deus está olhando para nós e enxergando isso. Pessoas, né, que na teoria estão vivas, mas na prática mortas espiritualmente. E Deus enxerga como um vale de ossos secos. Por isso que ele manda o profeta profetizar. Por isso que ele manda o profeta liberar palavras. Então imagine só, queridos, aquele vale repleto de ossos secos, espalhados, sem vida, sem esperança nenhuma. Ele era o retrato de um povo de Israel. Ele era um retrato espiritual de Israel naquela época. Um povo que, embora fosse escolhido por Deus, né, ele havia se distanciado tanto que já não havia sinal de vida espiritual neles. E amados, isso está acontecendo de monte na igreja de hoje. As pessoas, elas são escolhidas, elas buscam um Deus no qual elas não se relacionam. Elas buscam comunhão com algo que elas não se relacionam, que elas não têm experiências. Mas por quê, queridos? Por causa daquele comodismo em relação à vida do cativeiro. Nós nos adaptamos tanto com aquela vida, nós nos acostumamos tanto com aquela vida, que quando nós somos livres para experimentar a presença do Senhor, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente não sabe como fazer, sabe? Quem tem dog aqui? Quem tem dogzinho, né? Teu dog, ele fica no teu quintal, provavelmente, né? Quem tem cachorro que fica no quintal assim? Querido, se você abrir o portão do teu da tua casa e soltar o teu cachorro, ele vai ficar parado ali? Ou ele vai correr para a rua? Vai correr para a rua. E ele fica bem louco, não fica? Meu, eu nunca vi um bicho tão feliz na vida quando você abre o portão e solta ele. A gente tem um assim, cara, que ele vê que eu vou pro portão, ele se abaixa, sabe? Ele põe a cabeça dele nas duas patas da frente assim e fica me olhando. Aí eu falo para ele assim: o que você quer? Aí ele fica, aí ele já se balança inteiro, né? Estão imaginando a cena, né? Ele se balançando inteiro. Aí eu falo para ele: o que você quer?
É como se ele dissesse assim: rua, 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 rua. Sem falar, ele está falando, sabe? Aí eu abro o portão. Cara, ele me atropela. Ele vai e vai bem louco e corre. E ele não sabe onde ele vai. Ele está tão acelerado, tão feliz, tão empolgado, que ele vai para aquele mundão lá fora dele, né? Aí que, cara, uma imensidão de grama. E ele sai bem louco ali assim, cara, e corre para tudo quanto é lado, e vai e vem, e apavora os cachorros da rua e tal. Mas, cara, o que ele está mostrando para nós? Isso é a alegria de quem está livre. Isso é a alegria de quem quer a liberdade. Porque por mais que a gente tenha o petzinho ali, né, tudo coitadinho assim, mas o que ele quer? Ele quer a liberdade, ele quer correr, ele quer ficar livre, ele quer ter, sabe, aquela experiência de correr. E muitas vezes, queridos, o portão abriu para nós. As portas se abriram, a cela se abriu, a corrente caiu, as algemas quebraram. E a gente, sabe, olha lá para fora com aquela, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir, eu não sei como me movimentar. E a gente deveria de fazer igual o petzinho, bem louco, sair doidada, me dá, sai e vai bem doidão. Mas, cara, não é uma realidade, não é o que acontece. E você vê assim que um povo escolhido por Deus, ele se distanciou tanto de Deus que não havia vida espiritual neles. E, queridos, de novo, isso acontece com a gente. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos uma geração separada para Deus. Só que a gente tá tão, né, acostumado com a escravidão que quando as portas se abrem, a gente fica parado, sem entender o que está acontecendo. E a gente precisa, queridos, que aquela escuridão que está na nossa frente, ou que as escamas dos olhos elas caiam, para que você possa ver a vida que tem ali na frente, para que você possa enxergar o que Deus tem separado para você. Sabe o que é legal, queridos? Deus não desistiu. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, amém, queridos? Deus não desiste de nós, queridos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça coisas para que Deus desista da gente, Deus não desiste. Mas enfim, voltando aqui, gente, Deus, ele não desiste da gente. Deus, ele está sempre trabalhando para que eu e você, queridos, possamos ter esse encontro com ele. Pare para pensar um pouquinho. Quantas vezes Deus já criou alguma situação para que ele chegasse diante de você, né, e você falasse assim: Deus está me chamando. Ou você já sentiu aquela necessidade dentro de você: eu preciso ir para Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me relacionar com o Senhor, né? Muitas vezes a gente está lá sem fazer nada e a gente, preciso ir para a igreja, né? Por que de uma hora para outra parece uma vontade de ir para a igreja, gente? Né? Por quê? Porque Deus está trabalhando de alguma maneira para atrair você, para chamar a tua atenção, para trazer você para cá. Então, assim, queridos, Deus não desiste. Assim como Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, dizendo que o Espírito viria e traria vida onde havia morte, Deus faz isso hoje, através das nossas vidas. Deus libera essa palavra sobre mim, sobre você, sobre essa igreja, que haverá vida, onde há morte haverá vida, queridos. Então, amados, eu quero liberar isso sobre você, eu quero falar, né, na autoridade do nome de Jesus Cristo, queridos, que aquela área da tua casa, aquela área da tua vida, aquela área, queridos, seja teu trabalho, seja teu relacionamento, seja a sua saúde, queridos, seja, cara, os teus sonhos, teus projetos, aonde existe morte, queridos, assim como o profeta Ezequiel liberou a palavra, que venha a vida do Senhor sobre você, que venha o Espírito Santo de Deus sobre você, soprando vida sobre todas as áreas onde existe morte na tua casa. Eu declaro vida, eu declaro restituição, eu declaro restauração, eu declaro a vontade do Senhor, queridos, sobre onde você pisar, você viverá a vontade do Senhor. Aonde você estiver, você sentirá a presença do Senhor se derramando sobre você, como chuva que desce sobre você, e ela vem com a glória dele sobre a sua vida. Então, queridos, seja qual área for, seja a sua saúde, no nome de Jesus Cristo, eu declaro vida agora, eu declaro restituição, restauração, renovo. Eu declaro o novo de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus relacionamentos, no nome santo de Jesus Cristo, queridos. Aonde foi declarado morte sobre a sua casa, aonde o diabo veio e tocou, eu declaro restituído, restaurado, renovado, no nome santo de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor.
A palavra de Deus diz assim: eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor, queridos. Ezequiel 37:14 é o próprio Senhor dizendo: ei, vocês saberão que eu sou Deus. Vocês saberão que eu estabelecerei vocês novamente na vossa própria terra, queridos. Então, queridos, Deus está falando de algo que Ele prometeu para você. Ele está falando de algo que Ele quer dado a você. Ele está falando de algo, queridos, que foi roubado, foi tirado de você, mas o próprio Senhor está declarando sobre a sua vida de novo: eu estabelecerei você neste lugar, e aquilo que foi tirado será devolvido no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, é assim conosco hoje. Talvez você olhe para a sua família, talvez você olhe para o seu casamento, talvez você olhe para os seus sonhos e até mesmo para a sua vida espiritual, e tudo parece ser um vale de ossos secos. Mas, amados, é como o profeta Ezequiel disse: haverá vida, haverá vida. Sabe, onde não tem força, onde não tem alegria, onde não tem perspectiva, quando a palavra de Deus é liberada, o Espírito Santo vem e muda o cenário. Quando a palavra de Deus, queridos, vem de encontro, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele toca, então isso muda, o cenário é renovado, ele transforma a morte em vida, ele transforma desespero em esperança, queridos, ele transforma choro em alegria. E eu libero essa palavra sobre você, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou, ou seja, ele pranteou, ele sentiu a dor, queridos, ele sentiu a dor. Amados, João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Meu, Jesus é Deus, queridos, ele não precisaria chorar, mas ele se compadeceu. Amados, isso nos mostra que o coração do nosso Salvador, antes do milagre, ele se moveu em compaixão. Ele sentiu a dor daquelas irmãs, ele sentiu a dor de Maria, ele sentiu a dor de Marta. Elas choravam pelo irmão que havia falecido, queridos, e depois disso, então, Jesus deu a ordem que ecoa até hoje nos lugares de morte. Ele diz, João 11:43, Lázaro, vem para fora. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Igreja, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, vem para fora. Vem para fora, é hora de sair do cativeiro, é hora de se levantar e ir em direção à terra que Deus lhe deu, é hora de se posicionar e ir em direção para reconstruir aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Cristo, isso nos ensina que o amor genuíno, ele precede o milagre. Então, antes de Deus operar o milagre na sua vida, queridos, ele vai fazer você sentir o amor dele por você. Ele vai ver, ele vai te mostrar, querido, o quanto ele se compadece contigo. Então, ele nos mostra que muitas vezes, antes de Deus ressuscitar o que está morto na nossa vida, ele quer nos ensinar a sentir a dor do próximo. Queridos, você vai sentir isso. Muitas vezes você vai olhar para o próximo e você vai falar assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está vivendo. E isso, queridos, vai te encher de amor de uma forma que você vai falar: Pai, agora eu entendi o que você está falando para mim. Agora eu entendi o que o Senhor fala sobre amor. Muitas vezes a gente fala de amor, queridos, mas a gente só vai entender amor de verdade quando você viver na pele, queridos, a dor de alguém. Quando você sentir isso de verdade, quando você tiver que lutar por algo, sabe, você vai sentir. Então Deus está nos ensinando a sentir a dor do próximo, a interceder com lágrimas, como fez Daniel, como fez Jesus. Então, queridos, eu te convido a começar a orar e a declarar, sabe, vida sobre lugares de ossos secos, lugares de morte. Às vezes, amados, tem pessoas da nossa casa, pessoas da nossa família, que estão num estado espiritual igual a este povo que estava no cativeiro. Mas eu e você somos chamados para esse tempo, queridos, para interceder por essas vidas, para orar por essas pessoas, sabe, para dobrar o nosso joelho, para jejuar, queridos, para buscar a Deus, para conhecer a vontade de Deus e pedir a Deus: Senhor, assim como o Senhor fez na minha casa, assim como o Senhor fez na minha vida, faça na vida do meu irmão, faça na vida do meu filho, faça na vida do meu pai, faça na vida do meu marido, da minha esposa. Você começar a orar e a interceder, queridos, para que o mesmo Deus que está agindo na sua vida, faça o mesmo com a vida daquele que você ama. Então Daniel, queridos, ele ficou na Babilônia, não porque ele estava acomodado lá, porque lá ele tinha regalias, porque lá ele tinha um status, porque ele tinha uma posição.
Não, queridos, ele ficou lá porque ele sabia que se ele não ficasse, não tinha ninguém que lutasse por aquele povo. Não tinha ninguém que se levantasse em intercessão e oração por aqueles que estavam livres, mas presos. E quantas pessoas dentro das nossas casas estão livres, mas estão presos? Quantas pessoas, queridos, na nossa comunidade que estão livres, mas estão presos? E precisam, queridos, de um Daniel, precisam de um homem de Deus, uma mulher de Deus que se posicione com garra, que se posicione, queridos, com autoridade, com determinação, com amor, para interceder por essas vidas, para buscar essas vidas, para falar para essas vidas: ei, Jesus liberou vida sobre você. Jesus já liberou a vontade dele sobre você, e você passar a interceder, você passar a orar, você passar a declarar, queridos, incansavelmente. Mas não é uma oração: Senhor, abençoa ele. Não é isso. É: Senhor, liberta, abre os olhos, deixa ele enxergar, deixa ele ver, mostra para ele que o Senhor já pagou o preço por ele. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem que lutar dessa maneira, sabe? Ele quer nos ensinar, queridos, a sentir essa dor, para a gente fazer como Daniel fez, como Jesus fez. E sabe por quê? Porque Deus não quer só transformar o nosso exterior. Ele quer um povo que o ame. Ele quer um povo, queridos, que ame Ele como Ele ama a nós. Então, amados, que chore pelos perdidos, que interceda pelos que estão mortos espiritualmente. E esse é o nosso papel. Às vezes a gente cansa das pessoas. Às vezes você cansa de buscar, às vezes você cansa de mandar uma mensagem, às vezes você cansa de ligar, porque você manda, você busca, você ora, queridos, e parece que a pessoa não quer nada com nada. Mas, amado, se você desistir, não tem ninguém por ela. Se você desistir, quem vai fazer, irmão? Se Deus levantou você, se Deus buscou você, se Deus colocou você de pé, se Deus fez você ser Daniel para aquela pessoa, se Deus fez você ser um profeta, querido, sobre a vida daquela pessoa, você que vai profetizar sobre o vale dos ossos secos. E eu e você precisamos buscar isso em Deus, olhar. Amados, o milagre não será apenas ressuscitar Lázaro, mas será também transformar os nossos corações para nos parecermos mais com Cristo. Então, quando nós estamos intercedendo por alguém, quando nós estamos buscando o amor de Deus, ou melhor, que nós estamos buscando levar este amor a alguém, Deus está nos fazendo mais parecido com Cristo. Porque quem deu a sua vida, queridos, por amor a outro? Não foi Jesus? E quando a gente fala assim: poxa, eu sou cristão. O que é cristão? Um pequeno Cristo, ou seja, um imitador de Cristo. Então, queridos, isso nos leva a um lugar aonde nós fazemos algo parecido com o que Cristo fez. Cristo chorou, queridos, se compadecendo com a dor de alguém. E Ele nos leva a sentir o mesmo, a nos compadecer com a dor de alguém. Às vezes, amados, a gente olha na televisão uma notícia, né? A gente vê aquela notícia: nossa, que triste, né? Dá até uma vontade, sabe, de se mobilizar e fazer alguma coisa por alguém, queridos, que às vezes está bem longe. Mas eu posso te dizer, queridos, que às vezes, queridos, o vale de ossos secos está do teu lado, está pertinho de você, está na rua da tua casa, está dentro da tua casa, está no bairro que você mora, na escola que você estuda, no trabalho onde você vai todos os dias. Às vezes está ali do teu ladinho, queridos, mas a gente consegue olhar lá para longe, mas a gente não consegue olhar para dentro de casa. Perto de nós, tem pessoas que precisam de nós, que precisam que a gente ore, interceda, clame, busque a Deus e fale. Mas, amados, muitas pessoas falam assim: mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? É verdade, quem é você na fila do pão? Não somos nada sem Cristo, queridos. Eu e você não somos nada. A gente só pode ser algo, queridos, se Cristo estiver nas nossas vidas. Porque senão a gente não é nada mesmo. Então, amados, para que a gente possa viver algo nesse sentido, ver o mover do Espírito Santo, a gente tem que entender que sem Deus nós não somos nada, que nós somos algo quando Deus está se movendo através de nós. Romanos 8:11, a Bíblia diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, né? Coloca lá, aquele vivificará também os vossos corpos mortais. É o finalzinho do versículo. Romanos 8:11, põe para mim lá, fazendo favor. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo aqui, querido? Se o Espírito de Deus
que ressuscitou a Jesus, se Ele habita em vós, através de você ressuscitará outros, alcançará outros, tocará outras vidas, outras pessoas serão transformadas, porque um dia o Espírito Santo agiu através de você e chegou até um lugar aonde trouxe vida ao vale de ossos secos, do lugar aonde você está, queridos. O Espírito Santo é quem ressuscita sonhos, é o Espírito Santo que ressuscita casamentos, é o Espírito Santo que ressuscita ministérios, é o Espírito Santo que ressuscita saúde emocional, mas ele é atraído por coração quebrantado. O que eu tenho que fazer então? Queridos, buscar quebrantamento do meu coração, me colocar diante do Senhor e falar para Deus: Pai, eu não sei como fazer, eu preciso da sua ajuda. Como eu posso dar o próximo passo? Como eu posso fazer daqui para frente? Eu preciso me quebrantar na presença do Senhor, queridos. Eu preciso me jogar nos braços daquele Deus que eu falo, que eu confio, mas sem ressalvas, sem limites, simplesmente me lançar, sabe, crendo que Ele vai me sustentar, crendo que Ele vai me amparar, vai cuidar de mim, vai me dar o suporte que eu preciso. Amém, irmãos? Daniel, ele não buscava apenas libertação externa, ele buscava revelação de quem Deus é. Queridos, ele estava buscando entendimento. Deus, mostra para mim quem é o Senhor, para que o povo voltasse ao propósito externo. Então ele precisava conhecer o Deus que ele servia, para poder então interceder pelo povo que estava livre, mas ainda no cativeiro. E a gente é assim, queridos. Às vezes você está falando algo para alguém que você não acredita, Às vezes você está colocando algo para alguém, queridos, que você tem dúvida se aquilo é possível, se Deus pode fazer, se Deus pode mover. É que nem você orar por cura para alguém, por alguém. Você vai orando por cura, querido, sabe o que acontece? Você tem que crer que aquilo é possível. Você tem que acreditar que aquilo é possível. Porque senão sabe o que vai acontecer, queridos? É uma oração mecânica, automática. Aí você não consegue nem passar para quem está ouvindo essa oração. Então, você precisa crer. Você precisa acreditar, você precisa declarar: Pai, eu sei que o Senhor vai fazer. E se Ele não fizer, eu creio que Ele faz. Ele é Deus para fazer ou não fazer, mas eu creio, eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode mudar. Então, queridos, sabe, Daniel, como eu disse, ele não buscava apenas libertação externa, ele buscava conhecer Jesus. E quando ele buscava conhecer Jesus, queridos, ele ali, ao fim da sua vida, ele teve uma visão poderosa. Amados, e essa visão que ele teve de um Cristo glorificado é algo incrível. Está lá em Daniel capítulo 10, versículo 5, que diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Queridos, é algo que você vai falar assim: eu não entendi nada, é surreal. E realmente, né, você começa a olhar para isso aqui, um homem vestido de linho, né? Ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago. Queridos, quanto maior a revelação de Jesus, maior é a vitória que nós temos sobre as cadeias espirituais. Quanto mais Jesus se revelar a você, quanto mais Jesus se mostrar a você, você vai ver Jesus de uma forma única, de uma forma que você vai olhar para Ele e você vai falar assim: caramba, você não tem dúvida que é Jesus. Você não consegue. Será que eu tive uma visão? Não, você vai ter certeza. Eu tive. Eu sei o que eu vi. Eu sei a experiência que eu vivi. Eu sei o toque que eu tive. Eu me lembro que quando eu fiz a minha oração entregando a minha vida a Jesus Cristo, eu falei para Deus assim: Senhor, eu não quero mais usar droga, a minha vida pertence a Ti a partir de agora. Eu não quero mais usar droga. Queridos, eu não tive essa visão de ver algo na minha frente. Eu não tive tipo um arrepio no meu braço ou algo assim, um embrulho no estômago, nada. Mas eu tive uma certeza dentro de mim, cara, uma coisa que tocou a minha mente de uma forma tão forte, mas tão forte, porque até aquele momento eu duvidava de mim. Até aquele momento eu desacreditava de mim.
Eu me achava um inútil, me achava alguém desnecessário. E cara, naquele dia, naquele momento, algo aconteceu na minha mente. E eu tive a convicção, a certeza, eu saí dali com a certeza plena de que foi Jesus que tocou. Ele me tocou de uma maneira assim que ele mudou a minha maneira de pensar em relação a mim. Que eu saí daquela igreja, olhei para minha esposa e falei para ela assim: eu fui curado. E ela falou: mas como você foi curado? Como que isso pode acontecer? Porque tanto eu quanto ela, nós éramos muito céticos. Mas eu tinha a convicção e a certeza de que algo tinha acontecido. Mas eu não sei explicar. Foi um toque? Foi o quê? Não, eu sei que alguma coisa aconteceu aqui na minha mente. Alguma coisa virou, essa chave virou de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, gente, que eu saí dali assim com a certeza de que eu tinha sido curado. E amados, essa foi a primeira vez que eu experimentei de verdade o que a palavra fé significa. Porque a palavra de Deus diz assim que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Então naquele momento eu tive a minha primeira experiência com esta palavra, fé. Eu pude ver isso, eu pude entender isso, eu compreendi que aquilo tinha acontecido. E aqui, queridos, Daniel, ele teve uma visão, e essa visão mostrou um Deus glorioso, um Deus tão grande, mas tão grande, queridos, que ele sabia que Deus estava respondendo a oração dele. Ele sabia que Deus estava se movendo a favor dele. Ele sabia que algo grande, algo sobrenatural estava acontecendo. E, queridos, esse é o nível de quebrantamento que eu e você precisamos chegar, de ter a certeza de que Deus está fazendo. Cara, talvez você não esteja enxergando na sua frente hoje. Talvez você não consiga ainda visualizar hoje aquilo que você tenta ou pensa, chegar ali na frente, mas você já sabe que existe. Você já sabe que aquilo foi liberado sobre a sua vida. Você já sabe que aquilo Deus já falou amém. Queridos, se Deus falou amém, queridos, é só uma questão de tempo de estar sobre a sua vida. Só que você continua, você tem que seguir, você tem que continuar se movendo. Você não pode se acomodar naquele lugar de cativeiro, naquele lugar de zona de conforto. Você precisa se mover, você precisa sair desse lugar. E esse lugar requer ação, queridos. Então, amados, quanto maior a revelação de Jesus, maior a vitória sobre cadeias espirituais. Aqui a gente tem um ponto. Qual? O perigo da oração sem amor. Como assim, pastor? A gente falou muito sobre o espírito da Babilônia, amém, queridos? Passamos cultos falando sobre a ação desse espírito. O que é o espírito da Babilônia, queridos? É uma ação, é uma cultura mundana, é uma maneira de te levar a se adaptar a uma cultura do mundo. Entendeu? Então ele vai fazer com que o cristão, com que o povo de Deus olhe para as coisas que para Deus não são normais e para o cristão seja. Então ele vai trabalhar de uma forma que você se acomoda com aquilo, você recebe aquilo como se fosse algo natural, e não é, para Deus não é, queridos. E a gente tem que olhar as coisas com os olhos de Deus, amém? Amém, irmãos? Então a Babilônia, ela tenta nos tornar frios, mecânicos, fazer a gente orar sem amor, sem empatia. Mas Jesus, ele nos ensina, queridos, em João 13, versículo 34, ele nos deixa um novo mandamento, vos dou, diz a palavra. Ele fala assim, que vos amei uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então ele está dizendo assim, cara, que nós precisamos sim demonstrar, o amor de Deus através do amor às pessoas. E isso é fácil de fazer, irmãos? Não, não é fácil de fazer. É muito difícil. É muito difícil, queridos, amar as pessoas, Amar as pessoas que estão no dia a dia, próximo da gente, assim, cara, talvez isso se torne um pouquinho mais fácil. Mas assim, amar aquelas pessoas que te fazem mal. As pessoas que falam de você. Pessoas que apontam o dedo, falam mentiras, te caluniam. Enfim, queridos, existem muitas coisas que acontecem que você fala assim, eu quero distância desse cidadão, Por quê, queridos? Porque é mais fácil. Mas, amados, muitas vezes você vai conhecer o amor de Deus se esforçando para amar essa pessoa. E o amor não é você chegar lá assim, vem cá, querido, querida,
né? Vem cá, vou te dar um abraço, vem cá, vamos sair junto, vamos no cinema, vamos. Não é isso, queridos. Amar alguém que faz mal para você é quando você dobra teu joelho e investe tempo orando para que Deus faça o bem sobre a vida dessa pessoa. Isso é o amor de Deus. Muitas vezes, queridos, essa pessoa nunca vai saber que você intercedeu por ela. Nunca vai saber que você investiu tempo orando, pedindo para que ela se achasse, que ela se encontrasse, que Deus direcionasse os caminhos dela. Mas você fez. E Deus sabe disso. Deus conhece você, conhece teu coração, queridos, e Ele sabe o que você está fazendo. Então, amados, né, às vezes a gente quer mostrar, né, o quanto nós somos bons. Mas, amados, posso dizer uma coisa para você? Quem quer ouvir? Bom é Deus. Amém? Bom é Deus. Porque eu e você, queridos, estamos longe disso, né? Nós somos bons quando isso é bom para nós. Porque fora disso, queridos, nós não somos, não. Quer extrair algo de alguém, queridos, comece a não ser bom para essa pessoa. Você vai conhecer quem é a pessoa. Amém? Ore com amor. Lamente, queridos, por quem está perdido. Interceda colocando-se no lugar daquela pessoa. Ore, queridos, investe tempo, peça para Deus. Pai, sabe o fulano, sabe o Beltrano? Eu sei que outro dia eu falei que queria que ele fosse para o inferno, mas eu não quero não, pai. Quero que ele vá para o céu, né? Às vezes a gente está falando isso, né? Tomara que caia um raio agora, né? Na cabeça dele. E a gente está lá, né? Demonstrando amor e muito amor. Mas, queridos, não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que realmente, sabe, a gente olhe para as pessoas com compaixão. E vou falar para você, sabe, às vezes a gente está saindo porque é cômodo. Mas Daniel mostrou para a gente que ficar é lutar contra o comodismo. Ficar, queridos, às vezes, sabe, você tem que se ficar em lugares, você tem que estar presente em determinados lugares, sabe por quê? Por amor a vidas, por amor às pessoas, para fazer com que a vontade de Deus seja. Então, amados, você permanecer na presença do Senhor, você está dando a oportunidade para alguém que não conhece o Senhor conhecer. Você permanecer, queridos, firme ali, ó, lutando, buscando, clamando, né? Cara, esta é uma oportunidade que você dá para alguém, para que essa pessoa possa se aproximar do Senhor. O que tem de gente, queridos, que me procura na internet, assim, pô, pastor, cara, que bom ver você nos caminhos do Senhor. Poxa, tinha pessoas que me conhecem, ó, de anos, assim. E essas pessoas, elas são influenciadas, às vezes por uma mensagem, às vezes por um vídeo, alguma coisa que eu coloco na internet ali. E essas pessoas, elas sentem vontade de fazer alguma coisa, de sair. Eu conheço muitas pessoas, queridos, que elas voltaram. Elas voltaram para Deus porque, cara, estava lá, estava intercedendo, estava orando. Senhor, alcança, Senhor, muda, Senhor, faz alguma coisa. Senhor, vem trabalhando na vida dessa pessoa. E, cara, e vai mudando, vai acontecendo, vai trabalhando, sabe? Então, amados, ore com amor pela vida daqueles que às vezes não são tão amorosos com você. Ore com amor. Com o amor de Jesus, o amor que Jesus tem por você, retribua esse amor. Foi isso que Daniel fez, queridos. Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, ele foi na cruz, queridos, porque ele ama você. Ele ama a mim, ama você. Ele não foi lá se aventurar ou só ser alguém para fazer umas fotos depois. Não, queridos. Ele foi por um propósito. Agora eu te pergunto, queridos, e a gente? A gente consegue fazer algo nesse sentido? Não estou falando de você ir na cruz. Não estou falando lá de você, né, morrer por alguém. Não é isso que eu estou falando, porque isso Jesus já fez por nós. Mas eu estou falando de você apresentar Jesus para alguém, de você convidar alguém, de você chamar alguém, você falar, ei, mano, que tal ir na igreja comigo? Ah, não gosto de igreja. Tudo bem, um dia você vai. Essa pessoa vem, queridos, ouve a palavra de Deus, conhece algo da parte do Senhor, e quando você vê, ela é tocada, ela é mudada, transformada, alguma coisa boa acontece com a vida dessa pessoa. Mas isso precisa de mim, precisa que eu me mova, amém, queridos? Eu preciso me mover. 1 Coríntios 10:33 diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar.
Amados, o que ele está falando aqui, hein? Eu não estou buscando o meu proveito, buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então assim, queridos, ele está se esforçando para que outras pessoas possam conhecer Jesus. Qual que é a moral do Evangelho, irmão? A moral do Evangelho é que as pessoas possam conhecer a mensagem de Cristo e se arrepender e se converter ao Senhor, dando assim possibilidade delas, queridos, terem acesso à vida eterna, terem acesso a uma reconciliação com Jesus Cristo. Às vezes, amados, a gente está lutando por qual irmão vai vir para a nossa igreja. Hoje passou um irmão aqui na frente e ele falou assim: poxa, cara, que horas que começa o culto? Eu falei 18 horas. Ele falou: mas eu posso vir assim? Eu falei: assim como? Eu falei: não, você pode vir assim. Mostrei o Moisés. Moisés estava lá de bonezão, todo, né, largadão lá. Eu falei assim: ó, pode vir igual ele, né? Mas o que eu estava dizendo? Pode vir de qualquer jeito, queridos. Deus não está olhando para a tua roupa. Claro, né? Não vamos também apelar, né, gente? Né? Vamos cuidar de algumas coisas ali. Mas assim, o que Deus está... Cara, o que Deus menos importa, mano, é se você está com um boné na cabeça ou não. Isso não é o que vai mover o coração de Deus. O que vai mover o coração de Deus é a intensidade da tua busca, é o desejo do teu coração de encontrar Ele, de conhecê-lo. Então isso move sim o Senhor. Isso sim faz com que os céus respondam a tua oração. Sabe, isso é muito importante para nós, entender que a gente está ali falando, sabe, para um público que às vezes se acham, cara, indignos da presença do Senhor. Assim como eu um dia achava que eu era indigno de Deus. Por quê? Porque eu fazia tanta besteira, queridos, que eu falava: jamais Ele vai olhar para mim. Mas um dia olhou para mim, aí olhou para você, olhou para uns quantos que estão aqui hoje. E a gente era quem, queridos, na fila do pão? Nada, ninguém. Jogado pelas valetas, largado pelas beiradas aí, bem louco. Sem perspectiva de vida, sem propósito nenhum, sem esperança, sabe, sem sonhos. A maioria de nós sem sonhos, né? Com cheio de feridas, tudo machucado, tudo quebrado. Aí conhecemos um Jesus que ama a gente, que deu a sua vida por amor a mim e a você. Um Jesus assim que ele não falou para mim e para você assim: se conserte, porque daí depois eu morro para você. Ele vai falar assim: não, eu já paguei o preço, se você quiser estar à disposição. Então o que ele está falando assim? Cara, eu não esperei que você fizesse algo por mim, mas eu fiz por você. E eu e você podemos, queridos, acessar isso e entender, cara, que essa é a maior demonstração de amor que alguém pode ter por mim e por você. Um Cristo que foi à cruz e deu a sua vida por mim, queridos, merece todo o meu respeito, todo o meu amor, toda a minha dedicação, todo o meu esforço, porque nunca ninguém fez isso por mim, nunca, mas Ele fez. Então, queridos, essa pessoa merece sim a minha honra, a minha consideração, o meu respeito, mais do que outras pessoas, queridos, que não fazem isso por mim. E como que eu posso retribuir isso, queridos? Amando o próximo, porque é o que ele me ensina. Você pode ver, Jesus fala assim: aquele que quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Aí quando ele fala de amor, queridos, preste atenção. Quando ele fala de amor, ele não fala assim: ame a mim. Ele fala assim: ame ao Pai e ame ao próximo. Então o que ele está dizendo? Ame a Deus e ame ao teu irmão, assim como eu te ensinei a amá-lo, assim como eu te ensinei fazendo. Deus não só falou, queridos, através de Jesus Cristo, Ele mostrou como que se faz. Isso eu e você podemos fazer, isso eu e você podemos nos esforçar para fazer. Deus, Ele pode ser sim a nossa prioridade. Deus pode ser sim, queridos, a primeira coisa que nós buscamos. Sabe, Ele pode ser sim aquele que ocupa o principal lugar nos nossos corações. E quando Deus ocupar o principal lugar dentro dos nossos corações, não vai ser problema, queridos, viver o que Daniel viveu. Daniel, ele renunciou, queridos, à liberdade dele. Ele morreu na Babilônia, mas não porque ele queria morrer na Babilônia. Ele morreu na Babilônia, queridos, por amor daqueles que ficaram na Babilônia, por amor daquelas pessoas. Jesus Cristo foi na cruz, queridos, porque não tinha nada para fazer? Não.
Ele sabia a dor que ele ia enfrentar, ele sabia o sofrimento que ia ter. E até, queridos, ele chega a um momento onde ele chega diante de, Jesus, de Deus e fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então ele sabe, queridos, que ia ser doloroso, ele sabe que ia ser árduo, ele sabe que seria difícil o que ele iria enfrentar. Ele tinha conhecimento disso, mas ele optou por fazer. Então, amados, o maior estrago que Daniel fez contra a Babilônia não foi com a espada, foi com a oração. O maior estrago que você faz no inferno, queridos, não é com espada, não é com armas, é com o joelho dobrado e oração. Esse é o maior estrago que você faz. O livro termina e ele morre lá, mas a Babilônia caiu, irmão. Irmãos, eu vou falar de volta, a Babilônia caiu, porque a revelação de Jesus se manifestou no meio dela. A revelação, queridos, né? A revelação de Jesus, queridos, glorioso, poderoso, se manifestou no meio da Babilônia. Daniel teve essa visão no meio da Babilônia. E daí a gente chega lá em Apocalipse 18:2, põe na tela para mim lá. Apocalipse 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Queridos, o que Deus está falando é que esse espírito maldito, ele caiu, amém, irmãos? Ele caiu e não tem mais autoridade sobre a sua casa, não tem mais autoridade sobre a sua vida. Mas então, amados, se levanta e saia desse cativeiro, saia desse lugar de prisão, se posiciona diante do Senhor como alguém que recebeu a cura, como alguém que foi liberto, como alguém, queridos, que Deus já pagou um preço pela sua vida. Ei, irmãos, a Babilônia caiu, e eu vou repetir mais uma vez: caiu a grande Babilônia. Hoje o Espírito Santo, ele nos convida a orar como Daniel, a buscar mais do Senhor, a não nos conformar com cadeias invisíveis. A oração fervorosa, cheia de amor, cheia de revelação, ela quebra essas fortalezas, queridos. Ela traz vida onde há morte, ela traz vida sobre o vale dos ossos secos, queridos. Ela traz vida, queridos, sobre lugares de morte. Ela abre o céu sobre nós, e eu declaro os céus abertos sobre a sua vida. Então, amados, eu convido você a orar, clamando pela revelação de Jesus, clamando para que Deus se materialize diante de você. Busque conhecê-lo mais, chore pelos que estão frios, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão, queridos, escravizados nessa hora, e o Senhor descerá como a chuva seródia sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se coloca de pé para a gente adorar o Senhor, queridos. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Deus. Santo, 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 santo Deus. Só você e Deus conhecem as batalhas, as lutas que você trava todos os dias. Só você e Deus têm entendimento das aflições, das angústias, dos medos. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, queridos, que o espírito da Babilônia, ela já caiu por terra. E ele não pode mais te aprisionar. Porque o Senhor Jesus Cristo já derramou o sangue dele naquela cruz para pagar um preço pelo pecado que te aprisionava. Mas é necessário, queridos, você se levantar. E assim como o povo de Israel recebeu um decreto para voltar à sua casa, para reerguer os muros, para levantar, queridos, a sua casa. Essa é a palavra sobre você. Está na hora de você levantar, está na hora de você voltar para o lugar onde Jesus Cristo te deu. Está na hora de você se colocar de novo diante da terra prometida de Deus sobre a sua vida. E as muralhas que foram derrubadas, você vai levantar com muito trabalho, com muito esforço, mas você vai levantar. O diabo tentou paralisar esse ministério.
E paralisando esse ministério, ele paralisaria muitas vidas. Muitos de nós ficaríamos pelo caminho. Muitos de nós estaríamos caídos, derrubados, quebrados, derrotados. Mas o povo de Deus se levantou em oração. O povo de Deus se levantou em clamor, em jejum, em busca pela revelação da vontade do Senhor, e o Senhor nos mostrou os nossos pecados. O Senhor mostrou os nossos pecados, o Senhor mostrou a cada um de nós os altares idólatras que foram levantados. Mas o Senhor disse a nós: volte-se a mim. E então, quebrantados, voltamos a Deus. E as mãos do Senhor veio sobre nós, e a glória de Deus, ela desceu como uma chuva sobre as nossas vidas, e ela tem vindo. Para alguns essa chuva ainda é só um chuvisco, para outros já é aquela chuva intensa. Mas eu te convido, queridos, a se colocar debaixo dessa nuvem, a se colocar debaixo desse lugar aonde as águas dos céus descem sobre você, como algo que te ensopa, algo que te inunda, algo que invade o teu ser, algo que vem sobre o teu coração. Eu declaro que toda resistência da mente e do coração, ela seja tocada, seja quebrada no nome santo de Jesus. Que todas as dúvidas que ainda carregamos, tudo aquilo que nos impede de se jogar, de se largar aos braços do nosso Pai, de buscar a face do Senhor, buscar a revelação do nosso Deus, eu declaro que tudo aquilo que se levanta contra nós, impedindo de darmos os próximos passos, ela caia por terra, seja quebrada agora no nome santo de Jesus. Caiu a grande Babilônia. Bola de Neve, Rio Branco do Sul, caiu a Babilônia que te prendia. Família, a Babilônia que te prendia, ela caiu. Orebaçô de Adrabacê, canto de Adrabacê. Igreja do Senhor Jesus. A Babilônia que te aprisionava, ela caiu. Ela se tornou morada de demônios. E esse lugar não te pertence mais, esse lugar não é mais teu. Volta para casa, filho meu, diz o Senhor. As correntes já foram quebradas, as algemas foram quebradas, as celas foram abertas. Volta para casa, filho meu, diz o Senhor. Oh, derebaçô de adrababaxi. Nós estamos voltando, Pai. Nós estamos voltando, Senhor. Oh, lerei canto de arabaxê, de arababadrabaxô, de abaxê. Não permita mais que o medo te consuma. Não permita mais que a dor, o ódio, os ciúmes, de rabababarabadu, de adrababarabacê. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, leredi arabacê. De adrabaçô, de abacê, adrabadô, de adrababarabacê. De canto de adrababarabaçô, de rabá, de adrababarabacê. De arabacê, vem derrubando as escamas, Pai, que ainda cegam os olhos, Pai. Vem derrubando os tapões que ainda ensurdecem os ouvidos, Senhor. Oh, lerere arababade adrabacê, rabaçu e andranadrabacê. Tu és santo, Jesus, santo. Deus do impossível, eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei
Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos nessa hora, ó Deus, que essas correntes, Pai, elas são quebradas, Pai, de uma vez por todas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o profeta Ezequiel chegou diante do vale dos ossos secos, Pai, e profetizou vida. Eu declaro vida, Pai, sobre essa igreja no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vida, Pai, sobre essas famílias no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vida, Pai, sobre a saúde dos meus irmãos no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vida, Pai, sobre a vida financeira dos meus irmãos no nome de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que toda a corrente que aprisionava, Pai, ela é quebrada agora no nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que toda algema, Pai, que nos prendia, Pai, Deus, que não permitia nós abrirmos, Pai, os nossos braços para Te adorar, eu declaro quebrado agora no nome santo de Jesus. Eu declaro que toda a dureza dos nossos corações é tocada nessa hora e é quebrada no nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que toda a armadura, Pai, todo o céu de bronze sobre a igreja, ela é quebrada agora no nome santo de Jesus. Pai, reveste-nos das tuas armaduras, coloca-nos, Pai, diante da tua presença, revela-se a nós, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, eu oro, Pai, declarando esse novo tempo sobre essa igreja, declarando, Pai, o crescimento, o avivamento, Pai, declarando, Pai, a vinda daqueles que estão perdidos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja honrado por nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, tu me guardas. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu és santo. Queridos, desde o começo desse ano, Deus ele tem falado pra gente a respeito de permanecer, de perseverar, de continuar. E este foi o processo mais difícil que nós já enfrentamos, acho que em toda a nossa caminhada. O de permanecer, o de continuar na presença do Senhor. Em vários momentos, muitos de nós, inclusive eu, inclusive a minha esposa, a gente pensou sim em desistir. E Deus falava para nós: persevere, dá mais um passo, persevera, persevera. E de repente Deus começou a nos equipar com algumas armas para que a gente pudesse lutar. E a gente passou
praticamente 10 cultos falando sobre isso, sobre armas de guerra, onde Deus nos ensinou estratégias de como nós podemos guerrear, de como nós podemos lutar. E queridos, hoje a gente chega num dia onde Deus fala para nós assim que caiu a Babilônia, porque você perseverou, porque você resolveu permanecer. A Babilônia que te aprisionava, ela cai diante dos teus pés nesse dia. E assim, queridos, é você quem sai dali. É você quem sai. Porque este lugar, ele continua sendo um covil. Esse lugar, ele continua sendo um reduto. É o povo de Deus que está se retirando deste lugar. É o povo de Deus que está voltando para o lugar aonde Jesus Cristo preparou. E é isso que Deus tem falado para mim e para você nesse dia. Volta para casa, filhos. Volta para casa. A Bíblia diz que lá no versículo 9 de Apocalipse 18, que chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram. Então tem muitos que ainda chorarão a queda da Babilônia. Mas, queridos, o versículo 3, ou melhor, o versículo 4 do mesmo capítulo, ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Queridos, Deus está chamando o povo dele a se retirar deste lugar. Deus está chamando o povo dele a sair deste lugar, queridos, e ir para o lugar que ele já te deu, ir para a presença dele, estar diante do Senhor, porque o flagelo virá sobre este lugar. A Bíblia diz também no versículo 8: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Deus já condenou, Deus já julgou, Deus já liberou o decreto sobre a Babilônia, irmãos, mas Deus está chamando a mim, a você, para se retirar deste lugar, porque muitos de nós permanecemos cativos ainda neste lugar. Deus já nos libertou, Deus já nos deu condições, queridos, de nos mover, mas nós permanecemos. Então está na hora de sairmos daí. Deus está te chamando: ei filho, ei filha, Deus está dizendo hoje: saia deste lugar, porque virá peso, virá o flagelo, virá a dor, virá a morte, virá o pranto, virá a fome, e você já tem que estar fora deste lugar, porque você é separado e você é escolhido por Deus. Então, mais uma vez, eu declaro sobre a sua vida, vida sobre o vale dos ossos secos. Aonde há morte dentro de você, eu declaro vida. Aonde há dor, eu declaro o alívio, a paz, a alegria do Senhor vindo sobre você neste momento. E assim como um dia o Senhor tocou a minha mente, eu declaro que Deus toque a sua mente agora. Que a palavra de Romanos 12:2, ela se cumpra sobre você neste momento. O Espírito Santo transformando os seus pensamentos, o Espírito Santo tocando a sua mente nesta hora, para que você então possa viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus sobre a sua vida, irmãos. Eu declaro essa palavra sobre você, eu declaro essa palavra sobre a sua casa, eu declaro essa palavra sobre a sua família. Mas, queridos, tome posse disso. Tome posse, se agarre nessa verdade, se agarre na vontade de Deus, se agarre no propósito de Deus, se agarre nesse relacionamento, se agarre na intensidade de uma busca pela face do Senhor, pela revelação da glória de Deus, pela revelação da vontade de Deus. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer, deixa a chuva dos céus vir sobre você, deixa a glória de Deus se derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é o Daniel que Deus levanta nessa época.
Você é o Daniel da sua casa, você é o Daniel, queridos, do teu bairro, da sua cidade. É você que clama, é você que ora, é você que pranteia, é você que busca a face do Senhor em intercessão, em clamor pela vida daqueles que não conseguem enxergar, pela vida daqueles que não conseguem andar. É você, queridos, que Deus está levantando para buscar a face dele, para buscar a vontade dele e para liberar palavras de vida onde há morte. Deus está levantando Ezequiel aqui essa noite. Você é o Ezequiel que Deus escolheu, você é o Daniel que Deus escolheu, você é aquele que ora, você é aquele que busca, você é aquele que profetiza, você é aquele que permanece na presença do Senhor para que outros vivam, você permanece para que outros andem, você permanece para que outros possam conhecer Jesus. E é isso que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus se mova sobre esse lugar agora, que o Espírito Santo de Deus venha com poder, com glória, com cura, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua mente e sobre o seu coração, quebrando toda a dureza, todo o sefisma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Seja louvado, seja glorificado, seja exaltado aqui, Senhor. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Ser adorado, Jesus, ser glorificado, Jesus. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Queridos, a gente vai cear. Eu peço que você continue nesse espírito. Antes de nós cearmos, eu quero te convidar a fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo. Se você entende, queridos, que Jesus está falando contigo, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, e se você quer dar um passo de fé essa noite, declarando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. Essa oração, queridos, ela tem que vir de dentro de você. Uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração de quem deseja. Jesus, ele já pagou o preço na cruz, ele foi naquela cruz. Você orando, você não orando, você acreditando ou não acreditando, você aceitando ou não aceitando, Jesus Cristo já fez isso. Ele foi na cruz e morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, queridos, o que nós estamos buscando é conhecer Jesus Cristo, para que nós possamos ter vida eterna. Muito do esforço que você faz aqui hoje, queridos, você só vai colher lá, na presença dele. É lá, diante dele. É quando ele chegar e olhar para você e vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre e se alegre com a presença do teu Senhor. O que nós fazemos, o que nós buscamos agora, queridos, é nos preparar para esse dia, é nos preparar para esse momento. Então tudo que nós fazemos aqui, queridos, está dizendo se nós estamos mais perto ou mais longe disso. Mas eu quero te convidar a dar um passo de fé hoje, pedir ajuda do teu Deus, pedir ajuda do Senhor Jesus Cristo, para que você possa dar passos em direção ao propósito dele na sua vida. E se você deseja fazer essa oração, eu queria que com teus olhos fechados, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração e repete essa oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, e o Senhor morreu naquela cruz por mim. E esta noite eu declaro, tu és o Senhor, tu és o Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a viver a tua vontade. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, pelas vidas que fazem essa oração. Eu creio, Pai, que o Senhor, neste momento,
se alegra, há uma festa nos céus, Pai, porque essas vidas se aproximam de Ti, porque essas vidas o recebem como Senhor e Salvador. Então, Pai, no nome de Jesus eu oro e peço a Ti que o Senhor se manifeste em graça e poder, que o Senhor venha, Pai, tocando o coração dos meus irmãos, venha testificando a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, se você nos visita hoje pela primeira vez, eu queria te convidar a não ir embora sem passar lá atrás no balcão do Boas-Vindas. A Cris vai estar lá. Deixa teu nome, deixa teu telefone. A gente quer te conhecer. E se você quiser entender que este lugar aqui pode ser tua casa, tua família, nós queremos caminhar contigo. Queremos fazer o que for possível para que você se sinta em casa e que você possa estar mais próximo de Jesus Cristo nessa caminhada junto conosco. Amém? Queridos, nós vamos ceiar, e este é o momento onde você quem ora, é você quem fala com Deus. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós fazemos isso como um símbolo, reconhecendo, né, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, por mim e por você. Nós lembramos do amor dele, nós reconhecemos o poder dele sobre a morte, sobre a vida, e nós, como aqueles que são agregados, aqueles que são somados à família do Senhor, nós chegamos nesse momento para glorificar o nome dele, para engrandecer o nome dele, para agradecer de verdade por tudo que ele tem feito por nós. E a Bíblia diz, queridos, que nós devemos esquadrinhar os nossos corações, que cada um precisa olhar para si e perguntar para si: o que eu preciso falar com Deus hoje? O que eu preciso pedir para Deus, para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor possa me ajudar a vencer? Às vezes, queridos, há lutas aí dentro de você que você não consegue vencer, está difícil. Você luta, cai sempre na mesma cilada. Há pecados que você comete que, por mais que você se esforce para não fazer, você faz. Mas você vai orar nessa hora e pedir ajuda para Deus. Falar para Deus: Pai, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Cara, isso é um propósito, é uma atitude. A Simone ministrou sobre a aliança na hora das ofertas, mas essa é a aliança, queridos. Além, né, daquilo que ela falou, a aliança de um comprometimento de viver para buscar a face dele, para fazer o que agrada a ele, para amá-lo. E a Bíblia diz que quem o ama guarda os mandamentos, guarda as instruções, as direções, guarda a palavra de Deus. Então eu quero te convidar a você orar. Ore para Deus, fala para ele: Pai, me perdoa pelo meu pecado, mas dá nome ao teu pecado. Diga para Deus qual é o teu pecado. Deus conhece você e você sabe que Deus sabe de você. Então fala para Deus: Senhor, me perdoa por este pecado, o pecado que eu estou cometendo, o pecado da mentira, o pecado do ódio, dos ciúmes, da fornicação. Fala com Deus, pede perdão para ele, se reconcilia com Deus, trabalha para que isso mude, se esforça, faça tudo que for necessário para que isso mude, para que isso não seja mais a tua verdade. Busque agradar ao teu Deus. Ele conhece o teu coração e ele sabe que você vai ser sincero na tua oração. Então, enquanto nós adoramos o Senhor através dessa canção, ore. O pessoal vai estar servindo a ceia agora. Conforme você for pegando a tua ceia, continue em oração. Daqui a pouco a gente vai orar, vai consagrar o Senhor, a gente vai ceiar e depois a gente vai fechar o nosso culto de hoje, tá bom? Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar.
Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por esse momento, Pai. Eu coloco diante de Ti o pão e o suco. O pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o sangue de Cristo. Obrigado. Obrigado pelo sacrifício da cruz, por pagar o preço dos nossos pecados, por nos dar a oportunidade de nos redimir, de nos se reconciliar com Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que o Senhor abençoe o pão, abençoe o suco, e que o Senhor esteja conosco, Senhor, nesse momento de celebração. Queridos, coma do pão, beba do suco e adore o seu Deus. Eu abro o coração a ti, abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder, faz em mim, Senhor,
Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela palavra, obrigado, Pai, por esse momento de adoração, obrigado pelas nossas vidas. Nós consagramos esse momento a Ti, Deus, e no nome de Jesus Cristo te agradecemos. Receba adoração, receba louvor, receba as nossas palmas, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Amém, queridos. Vamos orar um Pai Nosso para a gente fechar.